A voz do cidadão. 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 A voz. Boa tarde, cidadãos e cidadãs. Hoje nós vamos comentar aqui o processo eleitoral que tem havido no Brasil no último mês, né? Nós estamos no final de outubro, nos preparando para um segundo turno das eleições presidenciais e de alguns estados, a franca minoria dos estados, uma vez que a maioria deles definiu o governante, o governador, no primeiro turno. E essas relações com a cidadania. Nós temos que defender aqui, nesse comentário, que as instituições da sociedade civil, as instituições do poder público, sobretudo os tribunais eleitorais, regionais e o Superior Tribunal, a imprensa, os próprios partidos políticos, os seus dirigentes, por que não, fizeram um excelente papel durante o primeiro turno das eleições, garantindo transparência, eficiência na apuração, impedindo transgressões à lei eleitoral. O único sinal que fica para nós, os cidadãos eleitores mais conscientes, é a questão que ficou pendente no Supremo Tribunal Federal com relação à imediata validade da lei dos fichas limpas, que é, pelo que nós temos visto na imprensa, a aspiração da maioria dos brasileiros. Agora, qual é a outra lição que se pode tirar desse processo? É que, do ponto de vista da cidadania, o primeiro turno das eleições já foi a vitória. Não importa mais do ponto de vista do cidadão, da consciência do que é o conteúdo político, a atuação política, a prática da boa política e não da delinquência, não há dúvida que a cidadania, o cidadão eleitor, foi o vitorioso. Por quê? Porque ele não aceitou uma prática, uma tentativa, tanto da situação quanto de alguns setores da oposição, quando estava melhor colocado, de liquidar, vamos dizer, a fatura, como se diz na gíria, no primeiro turno. Ou seja, se temos a instituição do segundo turno para que haja possibilidade de ampliar a legitimidade do principal mandatário do Poder Executivo Federal, isso significa que a lei prevê que é necessário, se haja dúvida, se o cotejamento, a comparação entre os candidatos não tenha sido aprofundada, adequada, que haja um segundo turno. Portanto, qualquer tentativa de querer liquidar a fatura no primeiro turno, se não há esse tempo para que a sociedade, a cidadania tome consciência da comparação das diferenças entre os vários programas, é melhor então que haja o segundo turno. Portanto, independente desse segundo turno, nosso comentário hoje é para reafirmar que o brasileiro, ou pelo menos grande parte que não aceitou, que seriam os eleitores da terceira candidatura, que são quase 20 milhões de eleitores, pelo menos quase um quinto do universo dos cidadãos eleitores, querem o debate aprofundado, querem a possibilidade de maior legitimação independente do resultado do segundo turno. Por quê? Porque está em jogo não apenas políticas desse ou daquele governo, não a comparação deste governo com o governo anterior, né? Mas, na verdade, o que está sendo avaliado são políticas públicas de Estado, que, independente de governantes, eu diria até que determinadas políticas, como estabilidade da moeda, lei de responsabilidade fiscal, privatização de alguns setores não essenciais da economia, políticas de transferência de renda, de distribuição de renda, programas de melhor eficiência do sistema de saúde pública, esses programas, desde a época não da aparente disputa entre a liderança de Fernando Henrique e a liderança do presidente Lula, mas desde a época de Collor, algumas dessas políticas já foram inicialmente implantadas, desde a época de Itamar, que é uma política de estabilidade da moeda, foi implantada. Portanto, são políticas que transcendem pautas de governo e são efetivamente políticas de Estado, e é isso que a população quer saber. Qual dos dois
candidatos vão se ater, vão melhorar, gerenciar melhor essas políticas de Estado. Isto aqui está em jogo e nós podemos interpretar como ganho da cidadania. A voz do cidadão. 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 A voz do A cidadão. voz do cidadão. A 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 voz do